Durante todos estes anos em que os seres humanos habitam os continentes espalhados pelo mundo, diversos povos foram descobertos e estudados, até que fosse possível entender as suas origens, o seu passado, suas crenças e culturas. Porém, existem para compreender o passado e as histórias dessas pessoas e até hoje continuam misteriosas e enigmáticas, por causa do período em que permaneceram isoladas dos outros povos. Uma coisa é certa: quanto mais aprendemos, mais complexa a história do homem se torna. Por isso, hoje iremos conhecer 6 populações humanas mais misteriosas já registradas. Número 1, com alguns mitos criados sobre eles. Um deles é que esse povo é de diferentes culturas e do capitalismo. Mas acredite, cerca de 150 a 350 índios que vivem na selva amazônica fazem parte desse povo. Eles habitam as margens do rio Maici, um afluente do rio Amazonas, e a língua Pirahã é a única do grupo Mura que ainda não foi extinta. Afinal, todas as demais já desapareceram nos últimos séculos. Quando eles se comunicam, não existem palavras que definem cores, exceto claro e escuro. E tudo é falado romanos de Liquian. Existe uma cidade chamada Liquian, que está localizada no território chinês, e após um estudo genético envolvendo os habitantes desse lugar, foi descoberto que este povo possui 60% de ancestralidade caucasiana, ou seja, europeia. O professor Homer Dubs, da Universidade de Oxford, o Irã, em 53 a.C. Registros oficiais chineses, línguas dos outros indígenas, a língua do Hare era considerada quase indecifrável, até que ela passou a ser comparada com a irlandesa. Hoje, apesar de existir uma forte influência irlandesa, aonde é a área da Carolina do Sul e da Geórgia. Número 5. Hazaras. Os Hazaras fazem parte. Hazara foi assassinada ou forçada ao exílio e muitos foram vendidos como escravos até o século XIX. Dizem que esse povo é descendente de Gengis Khan, o fundador do Império Mongol, pois seus traços e linguagem asiáticos os diferenciam de outros afegãos. Isso já causou diversos conflitos e complicações, e até poucas décadas, poucos Hazaras frequentavam universidades ou ocupavam posições governamentais. Número 6. Yamnaya. Uma pesquisa realizada em 2015 descobriu que os europeus são uma mistura de 3 grandes populações ancestrais: caçadores indígenas, fazendeiros do Oriente Médio e uma população que chegou do leste na Idade do Bronze. Esse povo é chamado de Yamnaya. Cerca de 5.000 anos atrás, estes nômades saíram de sua terra natal e espalharam sua tecnologia e seus genes. Agora, os geneticistas descobriram que este povo é uma das tribos ancestrais que contribuíram para a composição genética do europeu moderno. Os noruegueses possuem, em sua maioria, a composição genética vinda desse grupo. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Sempre com muito mais para você aqui no Fatos Desconhecidos. Não esqueça de deixar o seu comentário e até o próximo.